O que tu está pedindo? Liga, 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 liga nessa hora. Pede, pede, pede pra Jesus agora. Madrugada estava orando. Sente que a ele prestou. Ele tá dizendo, eu te toco, eu te toco, eu te toco, eu te toco. Fogo na cabeça, era fogo. Eu vi,
a palavra em todo conhecimento. Glória a Deus. Eu vou decorrer aqui alguns versículos, mas pode ficar tranquilo, tá? 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra deixa bem clara. Evangelizar. Não em sabedoria de palavras. Glória a Deus. Para que a cruz de Cristo não se faça vã. Glória a Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero continuar sendo louco. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Porque em Cristo destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Porque os judeus Glória a Deus. pedem um sinal, no 22. Os judeus e os gregos buscam a sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo. A loucura se tornou escândalo. Glória a Deus por essa palavra. Glória, glória, glória. Só Deus sabe o quanto é importante nós lermos este livro. Glória a Deus. Mas nós não pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados. Glória a Deus. Aqui está um povo específico, diferenciado e escolhido. Eu costumo dizer que o chamado de Deus é para toda a humanidade. Aleluia. Esse é algo que eu costumo dizer. Glória a Ser Deus. escolhido, isso é para poucos. E dentro dos escolhidos de Deus existe algo que ninguém consegue entender. Os Aleluia. mistérios de Deus. Glórias a Deus. Para os judeus e para os gregos, que pregamos a Cristo do poder de Deus. Em sabedoria de Deus. O Espírito de Deus, quando repousa sobre a vida de alguém, ele traz o conhecimento, discernimento, a sabedoria, a inteligência, o temor, o tremor, e ele consegue fazer algo que ninguém consegue imaginar ou pensar, e nem muito menos compreender, que é discernir os pensamentos e os desejos dos corações. Mas aqui está um povo que é, particularmente, eu posso dizer que são pessoas específicas, pessoas que Deus trouxe a este lugar porque ama. Glória a E Deus. Deus quer tratar. Deus tem um trabalhar. Olhando para a ciência de Deus, que dentro da sua própria inteligência, ao criar todas as coisas, o homem não conseguiu compreender a ciência de Deus. E na loucura de Deus, o homem não pôde o compreender. Porque se o homem tivesse compreendido o próprio Deus, o Jesus Cristo, a qual é o nosso Senhor e Salvador de todos, não teria sido crucificado. E eu penso comigo que a crucificação de Cristo havia de ser necessária, porque desde o primeiro Adão, todos que vieram depois dele foram desconstituídos da glória de Deus. Era necessário que o segundo Adão viesse ao mundo. O segundo Adão viria de uma obra perfeita, de uma maneira espetacular, singela, pura e sincera. Com temor, sabedoria, inteligência, discernindo, conhecendo a humanidade como ninguém jamais poderia conhecer. E eu começo a pensar que nos passos de Jesus, por onde Jesus passava, as pessoas desejavam querer falar com Jesus. As pessoas desejavam ser abençoadas mais por Jesus. E uma vez que alguém passava no caminho aonde Jesus de Nazaré estava, o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, príncipe da paz, se revelava. E uma vez que ele se revelava, pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas e vidas se tornavam salvas em Cristo Jesus. Aleluia. E muitos não entendiam. E eu consigo perceber que Jesus, por onde ele passava, como todos queriam crer que Jesus era filho de Deus, não, nem todos queriam crer.
Eu começo a pensar que se divulga algo no mundo que muitas pessoas ainda como cristão acabam falando. Que nem Jesus, Filho de Deus, agradou a todos. Eu posso dizer para vocês que isso é uma mentira de Satanás. Satanás, ele não tem nada a dar a ninguém, nada a oferecer. Ele é o pai da mentira. E uma das coisas que Satanás quer é desfigurar a imagem e semelhança de Deus, que são os homens e mulheres de Deus. E uma vez que a palavra de Deus chega e alguém fala isso para mim, eu chego com a palavra de Deus e falo assim para essa pessoa: você está dizendo que nem Jesus agradou a todos porque você não o conheceu. Jesus, ele veio com uma obra e ele agradou a todos, ele cumpriu tudo, principalmente a lei, mas nem todos conseguiram se agradar com ele. E uma vez que Jesus passava, as pessoas sentiam inveja. Uma vez que Jesus entrava na casa de alguém que era amparado, acolhido, porque Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça. É a palavra de Deus. Muitas pessoas querem riqueza, muitas pessoas querem prosperar, mas não querem passar pelo vale. E no vale é onde o cristão aprende a servir a Deus melhor, porque lá é forjado o seu caráter, lá ele aprende a falar com Deus, o Criador, porque quando Jesus veio, acabou o sacrifício. Não existe mais sacrifício, porque Jesus foi o único sacrifício verdadeiro durante toda a humanidade. E o sacrifício de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E não há de forma alguma ninguém que possa impedir que nós entremos no Santo do Santo. E uma vez que nós entramos no Santo do Santo, nos desmanchamos, o nosso coração derrete como uma cera. As lágrimas vêm aos nossos olhos. Nós da unção e da autoridade, e o demônio tem que bater em retirada. Aonde tiver um raio de demônio nos 10 metros ou mais ou menos metros, eu quero dizer com a autoridade do Senhor que esse demônio hoje está sendo dissipado. Se havia algum demônio que trancava a rua, se existia algum demônio que queria desfalecer crente nessa terra, eu quero te dizer que hoje, através dessa palavra, da autoridade que era o nome de Jesus Cristo, você está sendo revestido da couraça da justiça, e ele tem que bater em retirada. Eu gosto de pensar que Satanás, ele tem alguma coisa de poder. Eu gosto de pensar que Satanás, ele quer ludibriar as pessoas, ele quer enganar as pessoas como ele sempre faz. Uma coisa que não foi tirada de Satanás foi o poder de encanto. As pessoas não conseguem entender, jovens muitas vezes não conseguem entender por que nós olhamos para alguém. Muitas vezes sentimos a carne tremer. Não conseguimos entender porque quando olhamos dentro do olho de uma pessoa, nós a partir daquele exato momento é como se um feitiço viesse sobre a gente. Isso é o poder de Satanás. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo, aonde chega cego, passa a enxergar. Aquele que não consegue enxergar as coisas de Deus, passa a enxergar. Aqueles que não conseguem ver os milagres de Deus, passa a ver, porque Deus é fiel. Glória a Deus. Não existe laço de Satanás, não existe pombagira do inferno que possa deter qualquer um de vocês que estão aqui nessa noite. Eu prego com autoridade, irmãos, e falo mesmo desse Jesus, porque eu sei o quanto eu sofri para chegar até aqui, meu irmão. Dessa forma. E eu sei o quanto o diabo quis me enganar, me prometendo coisas que ele nunca poderia me dar. Eu tenho uma tia que só o sangue do cordeiro, irmãos. Essa mulher era um contralto no coral da igreja Assembleia de Deus. Era um contralto específico, uma voz diferenciada, que até hoje as pessoas comentam. Quando essa mulher abria a boca, o fogo descia. Mas por endurecer o coração, dentro do livre-arbítrio que Deus não proíbe ninguém, ela se prostrou. Como se não bastasse, ela resolveu adorar outros deuses. E hoje eu não sei dizer se ela é bruxa, se ela é macumbeira, que negócio que ela é. Mas eu sei dizer que eu tenho a presença de Deus e ela não vai Glória a tentar. Deus. Essa mulher tentou de todas as formas me levar para a prostituição, tentar me levar para a droga, para o crime, para a macumba. De todas as formas ela cercou minha vida. Mas Deus, como tem promessa, Deus se responsabiliza. Dessa forma. E eu me lembro que saiu, passando os dias dentro das minhas experiências que eu fui tendo, de uma forma ousada eu pedi para Deus permitir que eu conhecesse o outro lado.
da minha rebeldia, Deus permitiu. Mas por pouco, irmãos, eu não desci à sepultura. Porque quando Deus dá algo a alguém, as pessoas não conseguem entender. Salmos do número 37, se não me engano, em versos 26, diz que ele se compadece e empresta. E abençoa. Compadece, misericordioso, ele vai emprestar o que é dele e ainda vai abençoar. Então o que eu tenho nunca foi meu. Nada foi meu, é a palavra, não sou eu. Eu simplesmente acreditei que eu seria alguma coisa. Deus não dá a glória dele a mim. É verdade. Aleluia. Satanás achou que sentaria no trono. Ele foi chutado, arremessado. Jesus disse que viu ele cair na terra como um raio. Outras palavras diz que ele foi chutado, arremessado para fora do céu. Então ele é um cachorro pobre do coitado. E tem muito crente que dá ousadia a Satanás, porque acha que ele tem poder. Ele nunca teve poder. O interessante é que as pessoas não conseguem entender a palavra de Deus porque não meditam na palavra de Deus. Elas querem o que é mais fácil, mastigar aquilo que já tem no altar. Deus revelou no altar pelo pastor, pela pastora, pelo irmão, pela irmã, o cantor, seja lá quem for. Aí a pessoa só quer mastigar aquilo que Deus já deu, mas não quer se aprofundar nas escrituras. O capítulo 2 de Jó diz que no meio dos filhos de Deus, quando eles se reuniram para adorar a Deus, Satanás entrou no meio. Agora vamos ver se Satanás tem alguma coisa, tá? Dentro da palavra, Deus fala: de onde vens? De passear e rodear a terra. É só o que ele pode fazer. Acabou o poder de Satanás para vocês, ou ainda vocês vão continuar acreditando que Satanás tem poder? Satanás foi propor a Deus que Jó blasfemaria. Foi falar que Jó desistiria se ele tocasse naquilo que Deus emprestou. Então, Satanás, achando que Deus não conhece, como Deus conhece tudo, vai lá e toca tudo que ele tem. Somente na alma dele que não, porque a alma me pertence. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz que nós não devemos temer quem mata o corpo. Devemos temer aquele que mata o corpo e pode, e tem o poder de lançar a alma no inferno e matar o corpo. Quando Satanás propôs isso a Deus, Deus gosta de desafio. Quem é crente que desafia, ele vê milagre. Crente que desafia. Agora, crente covarde, diga os covardes que volte. Mas volte correndo. Porque Deus não quer nenhum covarde na peleja. Deus quer aqueles que têm capacidade de arregaçar as mangas e colocar a mão no arado e não pensar em voltar atrás. Aleluia. Porque o mundo jaz do maligno. É a palavra. E se o mundo jaz do maligno, ele é o príncipe deste mundo. Porque ele é o príncipe das trevas. Ele cega a humanidade. Uma vez que ele cega um homem ou uma mulher de Deus, somente pela misericórdia, o favor da graça, para expandir o sangue do Cordeiro, para que aquela pessoa enxergue, passe a ver e enxergar. Porque existe uma diferença de ver e enxergar. Tem que passar a ver e enxergar. Enxergar e ver também. A mesma coisa de ouvir, né? E escutar. Que coisa tremenda, né? Pensando nessa palavra, eu começo a perceber que Satanás ele tem o poder de o quê? Enganar as pessoas. Então todos aqueles que não estão se deleitando nos caminhos do Senhor, entregando os seus caminhos ao Senhor, confiando nele para que ele possa fazer tudo, se prostra. Então eu quero dizer que você que chegou aqui triturado, destruído, coração dilacerado, eu quero falar que hoje a tua história vai mudar. Eu quero dizer que pelo poder dessa palavra e o poder que há sobre todos os nomes, que é Jesus de Nazaré, ele te garante a tua vitória. Então aquele crente que chegou aqui sendo acusado de Satanás, hoje cai por terra toda acusação, porque nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há, mas não existe condenação para aqueles que andam em Cristo Jesus. Que não anda segundo o que? As concupiscências, vontades da carne.
mas anda pela revelação do Espírito, pela revelação da palavra e pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Então aquele que chegou aqui hoje falando, Deus, abra uma porta para mim, a porta está aberta, eu profetizo isso sobre a sua vida. Não há limite, você foi enriquecido em todas as coisas, é a palavra de Deus que diz. Não é o irmão Hildo, é a palavra. E uma vez que a palavra vem, ela não volta vazia. Oh, aleluia. Ela vai fazer aquilo que tem que fazer, produzir o seu efeito, a sua eficácia. A palavra de Deus, ela não volta sem antes ela realizar uma obra. É verdade. Então é preciso o quê? Estar atento, ouvir a voz do Espírito. Ficar atento, porque olha, vocês parem para pensar. Existia 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Mas as 5 prudentes também dormiram com as loucas. Mesmo vigiando, mesmo muitas vezes rejeitando os pratos de Satanás, mesmo muitas vezes matando os seus desejos, crucificando a sua carne. Se você dormir, talvez não acorde. Mas aqueles que estão debaixo das potentes mãos de Deus, no tempo dele ele exalta. Aqueles que continuam acreditando que os ouvidos do Senhor não estão gravados. E nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar. Esse recebe vitória. Pode Satanás lutar. Pode Satanás tramar. Satanás trabalha com planos. E todos os planos de Satanás é falir. Os projetos de Deus é diferente. Porque o arquiteto, quando tem um projeto, se alguma coisa no meio do caminho dá errado, ele cria todas as situações, ele refaz tudo de novo. Ele cria todos os detalhes de novo com muita facilidade. E aí Satanás vem e coloca uma pedra para derrubar alguém. E aí Satanás diz, você não vai conseguir. Largue-se, Jesus, que isso é mentira, essa cruz é coisa de louco. Eu quero viver debaixo dessa loucura. Porque com essa loucura eu tenho certeza que chegarei ao foco. Glória a Deus. Existe algo na interpretação da palavra do eleva os meus olhos para o monte que poucos crentes entenderam. Deus está no sublime alto trono. E o lugar que Deus está é muito elevado. E aonde Deus está, Jesus está ao lado. E o Espírito também está. E lá existe anjos angelicais, seres extraordinários, que estão a serviço do povo de Deus. Uma vez que o anjo vem destinado à terra com o intuito de abençoar alguém, possa ser que aconteça o que aconteceu no livro de Daniel. O anjo ser barrado por uma carretada, uma potestade de demônios. Mas Deus envia outro anjo se for necessário com uma espada para dissipar toda a obra do mal. E é tão forte isso, irmãos, porque antigamente eu falava assim, não posso olhar para a direita, não posso olhar para a esquerda. Se eu olho para trás, eu viro uma estátua de sal. E se eu olhar para frente, dependendo do que eu encontrar, eu posso cair. Mas eu quero falar para vocês que aquele que olha para o alto, que eleva os seus olhos para o monte, da onde virá o seu socorro, eu posso te dizer com toda a convicção, que não existe obra do mal que não caia por terra. Que não existe ninguém que queira se levantar que não caia por terra. E dentro da casa de Deus, muitas vezes alguém procura um amigo, uma amiga para desabafar e não consegue. Dentro da casa de Deus, onde muitas coisas não poderiam acontecer, acontece porque Satanás tem o poder de entrar. Porque é a palavra que diz. Só que ninguém percebe que Satanás muitas vezes ele está do lado esquerdo. Ele está do lado direito, ele está atrás, ele está na frente, ele está só observando. Ele não pode tocar naqueles que é menina dos olhos de Deus. Só pode tocar se assim Deus permitiu. Mas por que, irmão, você fala tanto sobre Satanás? Porque ele não tem poder para fazer nada sobre a vida de ninguém. A não ser que o Deus de todas as coisas, o Deus Criador, se revele a ele e fale, vai lá e toca, porque eu quero provar. Uma vez que a prova vem de encontro à sua vida, eu quero te dizer uma coisa, Deus não tenta ninguém. Quem tenta é Satanás, que pede a permissão para tentar.
Deus permite para ver até onde a tua fé alcança, até onde você vai chegar. E se você orava para que hoje Deus acrescente a sua fé para você pensar de uma maneira diferente, não ore mais assim. Pense que a fé que Deus tem para a sua vida é menor do que um grão de mostarda. Ele não está pedindo que você tenha uma fé sobrenatural, não é isso que ele pede? Ele não está pedindo que você tenha uma fé maior do que uma semente. Ele está pedindo que você coloque o sobrenatural, que é ver os impossíveis. É você acreditar naquilo que você não está enxergando, aquilo que você não está vendo. E uma vez que alguém olha para o impossível, ele grava um CD. Uma vez que alguém olha para o impossível, Deus dá uma casa. Uma vez que alguém olha para o impossível, Deus salva toda a parentela. E se eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma vez que alguém olha para o alvo, a cruz, e vê que nada se compara ao tamanho de um sacrifício de alguém que veio com um destino cruel, de morrer de uma maneira triste, mas com um único objetivo, que nenhum se perca. Com um único objetivo, que nenhum se perca. Por que muitas vezes caímos? Por que muitas vezes caímos? É simples. Aqui tem uma criança. Com o passar dos decorrer dos dias, essa criança vai começar a engatear. É assim na fé cristã. Começa devagarzinho. Com o passar dos dias, vai levantando, se apoiando e depois começa a caminhar. Toda vez que cai, tem que aprender o quê? Levantar-se. Vocês estão entendendo o que Deus está dizendo aqui? Uma vez que nós caímos, Deus permite que nós se levante. Está ouvindo como é forte isso? Porque Deus cuida de nós como cuida dos pássaros. Deus cuida de nós, não faltará nada sobre a tua casa, filha. É crer. Aleluia. Eu vi aqui hoje, a irmã orando aqui, eu deveria ter trago minha mãe que gosta desses mistérios aí. Glória a Deus, eu vi aqui, eu lembrando da minha mãe aqui, só me enchendo aqui. Glória a Deus. Porque minha mãe, Deus usa assim, minha mãe é missionária. O homem não entende, o homem não consegue compreender o mistério de Deus. E ela pula, ela rodopeia e abre a boca, é como se fosse labareda de fogo, só demônio saindo correndo. Aleluia. E é forte. Dentro do reino espiritual, tudo que acontece é muito forte. Quando minha mãe está dessa maneira sendo usada por Deus, os homens, os pastores, muitas vezes abaixam a cabeça no púlpito, colocam no meio das pernas e quer se esconder. Terrível isso daí. E só eu sei o que a minha família e nós passamos. Porque Deus tem algo muito grande. O que nós não entendemos é porque nós somos peregrinos na terra. A gente está aqui hoje, amanhã a gente pode estar em outro lugar. A gente está nessa casa adorando em comunhão com os irmãos. Deus nos Aleluia. Glória a Deus. E começa tudo do zero através da nossa vida. Aleluia. Pessoas são curadas, pessoas são libertas. Pessoas estão recebendo aí, né? Vai sim. Aleluia. Vai comendo rolo, receba tudo. Glória a Deus está Deus. falando de uma forma profunda com a tua vida. Eu tenho certeza do que estou pregando. Porque eu me lembro que minha mãe chorou muito por mim. E minha mãe falou, meu Deus, meu filho é teu. O Senhor tem promessa. Meu Deus. Ele não pode se perder. Muitas vezes as coisas acontecem, os embaraços, para que a gente se perca no foco, no caminho. E dentro do nosso caminho, a gente cria um outro caminho. O caminho é aquele. Mas não, vamos por aqui que se torna mais fácil. Meu Deus. Recuamos. Muitas vezes o soldado recua, não é porque quer. É porque o soldado precisa se revestir Glória a das Deus. couraças. É preciso que o soldado venha se recompor do cansaço da guerra. É necessário que o soldado cicatrize as feridas que surgiam no meio do caminho. Muitas vezes o soldado vai no caminho, ele é bombardeado de um lado, de outro, de repente pode até pisar num campo minado, nenhuma bomba, mas Deus sempre está ali guardando, porque Deus é fiel. A palavra de Deus diz que todas as vezes quando precisamos nos refugiar, devemos buscar o refúgio do Altíssimo. Porque só na sombra do Senhor nós alcançaremos o descanso. Aleluia, Jesus. O refrigério para a nossa alma, muitas vezes aflita, angustiada com a azia, do amargor e os desabor dessa vida.
Mas não importa as circunstâncias, a adversidade, não importa o que você venha enfrentando. O que importa é você ter certeza do seu chamado. Ainda que ninguém acredite, irmã, você tem que acreditar. Aleluia. Ainda que você olhe para as dificuldades e fale, meu Deus, me socorra porque eu sou pequenina. Creia que Deus vai te usar nessa terra. Abra a tua boca, deixa Deus te usar. Não se acovarde, não fique com medo das pessoas. Porque o homem não pode tentar nada contra a tua vida, assim diz o Senhor. Abre a tua boca e fala de Jesus, porque Deus vai salvar muitas vidas através da tua vida. Glória a Deus. Nós estamos como dispenseiro da parte de Deus nessa terra. E nós não devemos nos calar. É isso que Deus fala pra gente. E mediante as dificuldades. Muitas vezes o desemprego, a enfermidade, a dor, o sofrimento, a decepção, o abandono, rejeitado, angustiado, entristecido, caído muitas vezes, cabisbaixo, mas nada disso nos separará do amor de Deus. Nada nos separará do amor de Deus. Eu olho para essa juventude hoje que está cantando aqui na frente da igreja, e eu posso dizer para essa moça que o teu corpo é templo e morada do Espírito. Glória a Deus. Entender isso não é fácil. Porque muitas vezes a gente fica em conflito. Porque a gente pensa uma coisa, a gente é ensinado de outra. E já existem tantos porquês na vida que não dá para entender. Só que eu quero te falar uma coisa. Deus quer que você seja diferente. Não, mas eu já tentei. Deus quer que você seja diferente. Entenda o que Deus está falando para você. Ser diferente é as pessoas olharem e querer ser como você. É as pessoas desejar estar na igreja porque ver você na igreja. Glória a Deus. É você andar no meio do caminho e as pessoas falar, ali vai uma crente. Glória a Deus. Ali vai uma mulher de Deus. É você abrir a sua boca e Satanás sair correndo. E quando os pratos do inimigo vêm, você enxergar e ver o laço de Satanás e falar, o Senhor te repreenda, Satanás. Do jeito como o anjo falou, quando ele estava disputando contra Satanás com o corpo de Moisés, você tem que falar, o Senhor te repreenda, Satanás. Porque muitas vezes você não conseguiu ainda entender a dimensão espiritual que Deus quer que você entre. E se Deus está te levando ao santo dos santos, é santidade. Glória a Deus. Do pé até o último fio de cabelo. E as pessoas têm que tocar em você, e quando tocar em você, ser contagiado da graça. Porque o Espírito de Deus quer se revelar com dons de maravilha sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Isso não é para todos. É, Jesus. Tem crente que está há anos na igreja, 50 anos, e não sabe o que é um dom de maravilha. Dom de maravilha é um dom diferenciado. Que essas palavras hoje estejam gravadas no seu coração e dentro da sua mente. E que a partir de hoje Deus não te dê mais sossego, te acorde todo dia na madrugada, te dê desejo, ansiedade de buscar a presença de Deus. Porque você vai entender o que Deus vai fazer sobre a sua vida. Isso não é para todos, irmãos. É para quem Deus chama. Aleluia. Para quem Deus quer usar. Irmã, tem que cantar e abrir a boca assim. Glória a Deus. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar quem é adorador. Aleluia. Glória a Tem Deus. muitos que Deus procura na terra, Ele te encontra. E Deus diz que o seu louvor chega até o trono. E quando chega no trono, é como incenso que queima. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Isso é tão forte nessa noite. Deus marcou com pessoas aqui. Eu creio nisso, Jesus. Glória a E Deus. você é uma dessas. Que tem a marca da promessa sobre a sua vida. Aleluia. Então todas as vezes quando você pensar em ficar triste, você vai pensar, adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões. Canta, igreja.
sei. Adorar é o que sei. Adorar é o que sou. Adorar é o que sou. Receba, irmão, uma nova unção sobre a sua vida. Uma unção diferenciada. Quando abrir a boca, as pessoas vão ser impactadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja revestida. Porque hoje, a partir de hoje, quando abrir a boca, não será como antes. Vai queimar e arder o coração. Continua cantando, igreja. Adorar é o que sei. Continua, igreja. Deus marcou um encontro com você já. E receba aquilo que Deus tem te entregado nas suas mãos. Glória a Deus. Glória a Deus. É só para quem adora. É só para quem é adorador. Feche os teus olhos agora, igreja. Entra dentro dessa dimensão. Aleluia, 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 aleluia. Glória, glória, glória. Adorar, Senhor. Adorar com o nosso corpo. Adorar, Senhor, com a nossa alma. Adorar, Senhor, com todas as nossas forças. Adorar, Senhor, com o nosso entendimento. E diante de todas as coisas, renovar dia após dia, através do nosso entendimento, Senhor, a tua vontade e o teu querer. Meu Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Eu vou finalizar. Aleluia, Eu Deus. quero agradecer que Deus colocou no coração desse vaso de Deus Aleluia, Jesus. esse convite. Glória a Deus. Glória seja dada ao teu nome. E eu me lembrei que mais ou menos 19... Não quebra. Não, isso tudo não. Uns 16 anos atrás. Eu entrei dentro do monte para pedir para Deus essa voz para cantar. Eu entrei dentro do monte para pedir unção. Para despedaçar mesmo, tudo obras, hostes de Satanás. E quando eu entrei, eu lembro que eu levei um violão nas minhas costas. E eu deitei sobre o violão e só chorei. Eu não tive nem força para pedir nada. Era só lágrima. Aí me sai um irmão de dentro do mato que não sei de onde surgiu. Nós estávamos dentro do monte, mas tinha ido uma equipe de irmãos. Aparece um irmão, coloca a mão no ombro e falou que Deus ia me levar para lugares diferentes. Meu Deus. E quando eu recebi isso, eu fiquei tão impactado que eu não conseguia entender. Glória a Deus. Aleluia. E eu falei para Deus, Deus, por quê? Aqui tem muitos Lázaros nessa igreja, de honra. Glória a Deus. Mulheres e homens de Deus. Só que como a gente já começou falando aqui, tem que terminar. O chamado de Deus é para todos. Ser escolhido é para poucos. Aleluia. Só que não é porque eu sou escolhido que eu tenho liberdade de ser quem eu quero. Segundo Paulo, ele foi escolhido. E segundo Paulo, ele disse que ele já não vivia mais nele, mas Cristo passou a viver nele. Glória a Deus. Quem perseguia deixou de ser perseguidor. E uma vez que abre a boca, Deus opera. Dessa forma. Quer mais de Deus? Continue. Tá? Glória a Deus. Aleluia. Nós temos isso aqui para a sua vida. Levantar a mensagem. A Oh, palavra. aleluia. Tá? Então assim, Glória, ler. glória, glória a Não se Deus. preocupar com o que vai pregar. Se eu falar para você que eu preparei essa mensagem, eu minto. Eu fui dentro de uma igreja, Deus usou um homem no púlpito, apontou para mim e disse que eu não ia pregar sermão. Por mais que eu tentasse. Eu ia lá escrever, mas não ia conseguir. E foram diversas vezes que eu tentei elaborar sermão e consigo, fica até bonitinho. Mas Deus não deixa eu pregar uma palavra sequer que ele escreva. Meu Deus. Porque isso aqui é dele. É ele que se Glória a responsabiliza. Deus. Quando você começa a ler, Deus começa a trabalhar. E a tua alma começa a se convencer que ela depende desse alimento. É dessa forma. E ela começa a se alimentar. E a carne vai ficando fraca e o espírito forte. Quando isso começa a acontecer, você entra, olha para mim, dentro de uma dimensão espiritual. E quando você começa a falar, você não precisa se preocupar, porque você já não falará mais por você. É o Espírito que direcionará as palavras da tua boca. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Só que para que isso aconteça, existe um sacrifício, que é a separação do mundo. O sacrifício já foi pago.
Mas sacrificar, quando eu falo se separar do mundo, é você renunciar todas as suas vontades por ele. E sem pingo de dúvida, tudo que você fizer no reino, Deus vai operar poderosamente. Glória a Deus. Aleluia. Mais ainda, irmão. Mais ainda, tá? Glória a Deus. Deus confirmará tudo que você pegar. Aleluia. Porque ele tem compromisso com a palavra. Ele só precisa que pessoas tenham Glória a comprometimento. Deus. É só isso. Se desmancha na presença do Senhor, se rasga. Abre o coração, clama, ora, jejua, se consagra. Glória a Deus. E Deus vai te usar. Mas vai te usar numa dimensão fantástica, irmão. Espiritual. Você vai ver pessoas chorar. Você vai ver pessoas sorrir. Você vai ver pessoas dobrar o joelho, se entregarem a Deus. Aleluia. Através da mensagem que Deus vai direcionar. Glória a Deus. Tome posse, abre a tua mão. Glória a Deus. Aleluia. Mas assim, receba a vitória. Glória a Glória Deus. Jesus. Aleluia. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Poder e autoridade. Glória a Sobre a sua vida, poder, inteligência, Glória a conhecimento, Deus. sabedoria, discernimento. E não há sombra de dúvida que Deus vai te usar. Receba em nome de Jesus Cristo. Glória a vitória é Deus. tua. Meu irmão, levante-se. Eu te agradeço de coração. Tá? Glória a Deus. Obrigado. Deus me deu o privilégio de conhecer esse homem de Deus. É um privilégio. Aleluia. São poucos homens de Deus. Existem muitos homens de Deus, na verdade. Mas são poucos que Deus tem uma obra assim. Glória a E Deus. confia na mão. Lá na frente de igreja não é fácil para ninguém. Os senhores estão aí. Sabem muito bem. Vocês estão aí. Não é fácil. Só que Deus vai usar mais ainda, tá, Márcio? Glória a Mais Deus. ainda. Ainda é pouco o que você está vendo. Sabe o que acontece? Descansa no Senhor. Glória. Afirmação, tá? Do que você passou para ele. Preocupação com o horário. Glória a Descansa. Deus. A obra de Deus. Todos que estão aqui, por mais que o horário esteja avançado, estão saindo daqui Aleluia. cheios, transportando. Glória a Deus. Porque Deus gosta de quem tem caráter. Glória a Deus. Tá? Aleluia. Eu agradeço a oportunidade e Aleluia. peço que vocês continuem orando por mim. Quando forem orar,